Às vezes você acha que você tá num lugar e você se encara de uma determinada maneira, só que mais fechado, mais isolado. E eu falar pra você, durante muito tempo da minha vida, eu pensei isso sobre mim, mas depois que eu cheguei a uma conclusão e Deus me deu discernimento pra algumas coisas, eu falei: "Não, cara, eu não tô aqui por acaso, eu tô aqui por um propósito". Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você e o meu convidado de hoje é um especialista em calistenia. Mas antes de mais nada, curta, compartilhe, comente e fale para nós o que vocês esperam desse episódio, o que a gente pode melhorar também para os próximos episódios. Então, seja muito bem-vindo, JP Alcem. Ouçam, Ou sim. que a gente possa compartilhar um pouquinho, não apenas da calistenia, mas de tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Acredito que todo mundo tem uma história, todo mundo de alguma maneira foi transformado e a gente acha tão simples, né? Um detalhezinho, mas no fundo são as coisas simples que fazem a diferença. Então, às vezes você fala uma coisa que pra mim que pode mudar o meu dia, pode mudar a minha semana. Então, você que tá assistindo, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui e que a gente possa também de alguma forma contribuir para com a sua vida. E esse é o propósito do Palmas para Você, E transbordar na vida das pessoas que estão nos assistindo, proporcionando uma transformação, uma ajuda, assim, uma troca. Então conta para nós quem é o JP. quem é o JP? O JP é um filho, ele é um amigo, é um sonhador e é um filho de Deus. Acredito que a minha maior missão aqui é servir as pessoas que hoje acreditam no nosso sonho, porque eu aprendi que o mundo é sobre gente. Eu aprendi que as coisas, tudo que a gente faz não é sobre nós. Quando você entende o seu propósito, você entende também que o seu propósito nunca é sobre você, é sempre sobre o outro, né? E esse é o JP hoje, é um cara que lá atrás começou no esporte por uma insegurança que eu tinha, por um medo, falta de confiança em mim mesmo. E Deus colocou a calistenia na minha vida como uma alternativa à academia, ao CrossFit, porque eu não me adaptei muito bem nesses lugares. Só que eu estava num momento muito difícil da minha vida. Tinha acabado de passar por um trauma muito grande e, além disso, eu não estava contente com o que eu via no espelho. E se hoje é a sua realidade, saiba que você tem que se incomodar para você sair de onde você está e buscar uma rota alternativa. E às vezes a gente acha que a nossa realidade hoje vai ser o nosso futuro amanhã, e não é assim, entendeu? Às vezes a gente tá numa situação que a gente precisa tomar uma iniciativa, dar um passo adiante, dar costumo falar assim, um passo de fé, para que a gente alcance grandes coisas. E foi isso que eu fiz, eu fui pra academia, e assim como qualquer jovem que quer mudar o corpo dele, Você tinha quantos eu anos? tinha 16 anos. Fui pra academia e acabei que não gostei e conheci a calistenia, né, e me apaixonei de primeira. E esse esporte ele vem diariamente desde 7, 8 anos atrás me transformando, eu falo num cara melhor, né. E é o que eu falei aqui com você nos bastidores, né? Eu conheci a calistenia o ano passado, né? Com o nome de calistenia já havia algumas pessoas fazendo, mas eu não sabia que tinha esse nome. Sim. Então, o que é a calistenia? Calistenia, pra quem não sabe, é uma modalidade esportiva onde você usa apenas o peso do seu próprio corpo para você treinar. Então você não precisa ir para uma academia, você não precisa de equipamento para você treinar. Você utiliza apenas o peso do seu corpo em função da gravidade para você fazer alguns exercícios e, consequentemente, treinar todo o seu corpo. É um esporte muito funcional e prático, né? Às vezes, num espaço 2x2, você consegue treinar e ter uma desenvoltura, às vezes, superior a uma sala de musculação. Porque na calistenia, a gente não só dá um estímulo para o músculo, você pratica e desenvolve muitas outras habilidades que às vezes a gente acaba deixando esquecido no treinamento convencional. Então a gente treina força, resistência, agilidade,
Você tem que pensar para você treinar, não é só você ir lá e colocar o fone de ouvido e fazer um exercício. Não, você tem que estar consciente, você tem que estar no presente. Ele é um esporte muito minucioso, né, porque como qualquer esporte, ele pode gerar lesão, né. Parece eu olhando as pessoas treinando, parece que é um esporte, assim, que pode gerar lesão mais fácil se a pessoa não fizer da forma correta, né. É que assim, Vivi, na verdade tudo sem instrução, não dá certo, né, você quebra a cara quando você não sabe o que você tem que fazer. E, eu gosto de falar que o princípio do sucesso é planejamento, então se você quer ir longe, tem que se planejar para isso. Da mesma forma na calistenia. Hoje, é claro, você vê uns vídeos extraordinários, as pessoas que têm anos de treino treinando, e você vai olhar e falar: "Não, isso é impossível, eu nunca vou conseguir chegar em algo parecido com isso". Mas existem etapas, processos a serem seguidos até você conseguir escalar e ir evoluindo gradativamente. Então você parte de um pressuposto que você consegue fazer uma flexão. Você não tem que se preocupar em fazer 100 flexões, tem que se preocupar em fazer 5. Tem que se preocupar em fazer 10 e consequentemente você vai subindo seu nível de força, de resistência e outros aspectos também que envolvem isso, essa evolução. E você, quando você nem percebe, quando você parou de pensar na 100, você já tá fazendo 100, entendeu? Na verdade, você vai com os micro resultados, Com vai fazendo um certeza, pouquinho de cada vez e vai. com certeza. Então essa que é a magia do esporte, ela é muito escalável, a calistenia. Além de ser prática, ela te dá liberdade de tempo e geográfica para você treinar onde você quiser e quando você quiser, entendeu? Só tem que ter disciplina. Normalmente um treino de calistenia, quanto tempo você tem que fazer por dia? Depende do tipo de treino. Tem treino hoje eu sou atleta de calistenia, né, eh, mas assim, tem treino meu que dura 5, 6 horas, porém tem treino que dura 20 minutos, entendeu? Hoje, se você tiver uma metodologia assertiva para sua realidade, para o seu biotipo físico, você consegue programar uma rotina de treino que alinhe a sua realidade. Então você fala: "JP, eu tenho 30 minutos para treinar. Consigo fazer um treino em 30 minutos?" Consegue. Consigo fazer um treino em 45? Em 1 hora? Consegue, entendeu? Então a gente consegue explorar esse contexto do praticante, entende? Vai adaptando conforme a Com sua certeza, necessidade e a sua rotina. exatamente. Tem um treino mais intenso, tem um treino que ele é um pouco mais flexível, que você tem um tempo de descanso maior, e assim por diante. Tudo depende de onde você tá saindo e de onde você quer chegar. E para a pessoa que quer treinar calistenia, o que que ela tem que fazer? Então, eu gosto de falar que mentor, ele acelera resultado. Então, o princípio é você encontrar alguém que te dê esse suporte, não pelo que a pessoa já faz, mas sim, como eu falei, por onde você está e para onde você deseja ir, entendeu? Às vezes a pessoa tá fora de forma, às vezes a pessoa não tem noção nenhuma do esporte, e você pegar isso e traçar um planejamento até ela chegar em determinado lugar, desenvolver algumas habilidades, isso precisa de know-how. Claro, você tem que ter um profissional ali da área te instruindo e alguém que entenda de calistenia. E hoje, eh, hoje a gente tem a nossa empresa, que é o Templo da Calistenia, que faz todo esse aparato, né. A gente tem hoje uma metodologia para a pessoa que nunca treinou, que não sabe o que que é calistenia, mas ela quer sim uma rota alternativa para ela cuidar dela, ela quer viver muito, ela quer se cuidar, porque ela entendeu o ativo mais valioso dela, que é a saúde, entende? Então hoje a gente tem essas ferramentas para tratar tanto o iniciante, o intermediário, quanto o avançado, ajudar ele a chegar onde ele quer. E a gente também tem uma metodologia muito bacana, que também acho que é algo interessante até para você, e que muitos empresários estão aderindo, que é uma metodologia de calistenia focada na parte empresarial, onde o empresário que ele não tem tempo, que eu falei, questão dos minutos contados, ele consegue acessar uma rotina de treinamento específica para o biotipo físico dele e para a rotina aglomerada de tarefas, um tempo que ele faz alguns exercícios e ele tem muito resultado, só treinando, às vezes, num espaço 2 por 2 sem precisar sair, se deslocar até uma academia, ter todo esse trajeto, essa logística que, em tese, ele precisaria desse tempo, ele consegue otimizar treinando calistenia. Mas daí o professor tem que estar com ele, como o treinador, né, como é que Depende. A gente tem hoje tanto o acompanhamento de um profissional, né, que o professor vai até a casa do aluno, dá todo esse suporte tete a tete,
tanto um acompanhamento mais à distância, né. A gente já atende mais de 20 países hoje, então as pessoas que às vezes não conseguem essa logística de um professor ir até ele por conta, né. É que de tudo, né, custo, tudo. Exatamente, então a gente oferece esses outros serviços, o acompanhamento, hoje nós temos os nossos infoprodutos também, para ajudar, independente do nível da pessoa que ela esteja no momento, ela ter essa acessibilidade. Então para mim, por exemplo, que nunca treinei calistenia, se eu quiser, posso comprar um treinamento seu online. Sim, na verdade não é meu, né, é do nosso time de professores que estrutura tudo isso, e sim, eles vão dar todo esse suporte para você, independente de você saber o que é calistenia ou não, né. Acho que a gente tem que partir de um princípio, você entender que onde você está não é o lugar que você deseja estar, né, a realidade que você hoje vive, você busca algo melhor. Se esse é o seu ponto, a sua linha, o seu ponto de inflexão, então a gente tá num momento que a gente consegue te auxiliar. É porque é muito difícil você ajudar alguém que não quer ajuda. Então, hoje, se você entender que você precisa melhorar e você buscar auxílio, hoje o templo da calistenia, ele se dispõe a ajudar essas pessoas. E como que faz para acessar o tempo da calistenia? Hoje a gente tem o nosso Instagram, né, que é a nossa via principal de comunicação, a gente está em outras mídias sociais também, mas todo mundo que tem vontade de conhecer mais sobre calistenia, aprender, hoje eu não tenho condição de comprar um treinamento, hoje eu não tenho condição de comprar uma aula. Tudo bem, mas tem o nosso Instagram que é totalmente gratuito, que os professores estruturam todas as dicas, todo o conteúdo de graça. Então realmente você só não vai fazer se você não quiser, E qual que é o entendeu? Instagram? É Templo da Calistenia. E tem aulas no YouTube também Sim, a gente está desenvolvendo. para desenvolver? Sim. Então tem muita coisa legal, é o que a gente falou, né, você só precisa de vontade para querer melhorar. Você não precisa de muito. Eu mesmo comecei no meu quarto, né, eu treinava num cantinho, assim, que eu lembro que era uma frestinha, e eu apoiava os livros em cima de 2 cadeiras e colocava um caibro para eu conseguir fazer barra. E fui desenvolvendo, fui melhorando, eu coloquei a barra em casa mas assim, eu tinha vontade, eu queria melhorar, eu queria sair de onde eu estava, um lugar que não era muito legal, E aonde você e estava? melhorei. Eu era, por incrível que pareça, eu era um cara muito com uma uma baixa autoestima. Eu acho que isso ferra muito a cabeça do ser humano, porque hoje a gente vive numa sociedade que a gente se compara com todo mundo. Então, você abre a internet, tem um cara de 20 anos que ele tá multimilionário em Dubai, e você fala: "Nossa, eu tenho 30, tenho 40 anos e, meu, eu conquistei só isso, eu às vezes não conquistei nada". Então esse efeito comparativo é um efeito rebote, Na porque verdade, a internet ela tem um efeito que é muito enganoso. isso, e é meio nocivo, entendeu? Porque você não sabe que se aquilo de fato é uma vida real ou se é uma vida fake. E eu me vi nessa situação de me comparar muito, só que eu estava numa situação comigo mesmo não muito legal. Eu tinha acabado de passar por um trauma muito grande que me abalou e abalou a minha família, mas eu entendi que eu precisava mudar, porque eu só andava de blusão, eu não conseguia olhar as pessoas no olho igual eu tô fazendo com você. E isso para um homem, principalmente, é algo muito ruim, porque o homem Insegurança, né, ele tem que ter essa energia pra ir trabalhar, se esforçar, ganhar, é o sabe? fazedor, né. Exatamente, ele tem que ser uma pessoa que se dispõe a agir. E quando você não tá bem com você, é muito difícil você ter essa energia de imposição, essa energia de crescimento, de querer dominar, de querer crescer, entendeu? E É muito principalmente difícil. a idade que você estava aí, 16 anos, acho que você está num momento de transição que os hormônios estão ali numa a flor da pele, porque você tá mudando tudo, né, no corpo, na Total. cabeça, você tá mudando de fase, né. Aí tem até a questão, falar na época que você era menino, as menininhas na escola e tal, tinha sim essa parte, pô, eu preciso estar bem, eu preciso conquistar fulano, conquistar ciclano, né, como todo jovem, mas eu não tinha, acho que o ponto que mais me pegava é eu não gostar de mim mesmo. Então eu olhava pro espelho, não quero estar daqui, né. Não gostava nem de se olhar no espelho. Até então que eu era péssimo em falar em público, péssimo, a minha maior nota no seminário foi 5, só pra você ter uma noção. E a calistenia, ela entrou na minha vida nesse momento.
E eu falei: "Cara, eu eu sempre gostei muito de desafio, de esporte radical", e ela me proporcionou todas esses atributos. Te desafiou. Exatamente, ela mostrou pra mim que eu era possível e ao mesmo tempo que eu precisava melhorar muito em todos os aspectos da minha vida pra eu chegar em determinados níveis, e eram níveis palpáveis, porque eu sabia que tinham pessoas que tinham conseguido chegar. Então eu falei: "Não, eu consigo". Isso é muito importante, né, entender que se alguém chegou, você também pode, né. É, eu gosto de falar também que se alguém chegou, eu também consigo, e se ninguém chegou, eu vou ser o primeiro. Então, assim, a gente precisa ter essa iniciativa de querer fazer acontecer. Você tem que ter coragem, né. Acho que coragem é você, né, não ter medo, mas sim você agir mesmo estando com medo, né. Então, é você acreditar primeiramente em Deus e você acreditar no seu potencial também. Porque se Deus te colocou um desejo e o desejo é bom, vai ajudar outras pessoas, o que você faz, por que você não faz? Por que você não toma iniciativa? Entendeu? Então arregaça as mangas e, meu, não precisa começar perfeito. Começa, depois melhora, entendeu? Isso, né, fazer um pouquinho todo dia e você vai melhorando. Porque perfeito não existe, né, porque eu falo porque quando a gente alcança a perfeição, a gente não fica mais nessa terra. É isso aí. Então você começou a fazer o treino e em que momento você se tornou um profissional com calistenia? Então, logo no meu primeiro contato com o esporte, eu peguei, assim, de primeira, eu nunca tinha me encontrado em nada verdadeiramente. Eu joguei bola, eu jogava bem, eu já joguei bola, eu era muito bom em esporte. Eu fiz várias atividades, já fui piloto em algumas modalidades também, só que eu nunca tinha me sentido parte de algo, né. E isso me pegava muito, que todo mundo quer se sentir parte de algo, pertencente a uma tribo, e a calistenia me proporcionou isso. Logo quando eu entrei, falei: "Meu, eu quero ser assim. Eu quero conseguir dominar o meu corpo, eu quero fazer algo que normalmente as pessoas não conseguem fazer". E isso é uma coisa muito interessante, você está falando, dominar o meu corpo, né. Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas tem dificuldade, né, de ter o domínio do seu corpo. Exatamente. Em todos os termos, né, porque aí na calistenia você tem o domínio que você consegue fazer atividades com o domínio do seu corpo, através, né, é isso o termo certo de se falar. E daí você está falando que isso melhorou a tua autoestima, melhorou a tua comunicação, então através de um esporte, isso mudou diversas áreas na sua Tudo. vida. Porque a calistenia ela não é um esporte. A calistenia ela é um estilo de vida. É a maneira que eu enxergo escolher é a maneira que eu escolho enxergar a minha vida, entendeu? Por exemplo, o que que significa calistenia? Calistenia vem do grego, que significa kalos e stenos, que significa força e beleza. Então é eu executar o exercício no maior nível de perfeição que eu conseguir. Não é apenas eu ir lá e fazer tal coisa de maneira despretensiosa, é eu me concentrar e estar no melhor que eu posso entregar pra mim mesmo e fazer algo. E isso, quando você pega essa ideologia, essa filosofia e aplica pra sua vida, você vai ser uma empresária melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma esposa melhor, porque você entende que o seu propósito de estar aqui é entregar o melhor para os outros. Mas como é que você entrega o melhor para os outros se você não entrega o melhor para você? Como é que você busca dar o mundo para as pessoas, proteger todo mundo, sendo que você não se cuida? Se você não dá o devido valor para a pessoa mais importante depois de Deus, que é você. A palavra de Deus já fala: "Amai o próximo como a ti mesmo". Amai ao próximo, presta atenção, amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a maneira que você vai amar as pessoas ao seu redor vem da proporcionalidade que você se ama. Então, se você não se cuida, então se você não se trata com respeito, se você não pensa no que você faz para com você, você de maneira alguma vai conseguir amar o próximo, entendeu? Então, é um mistério, é um mistério e um detalhezinho, mas um detalhe que faz total diferença. É um detalhe que a gente pode às vezes até olhar como um detalhe, né, mas é um detalhe que muda vi que é igual você falou, você estava não conseguia se olhar no espelho, não tinha uma boa autoestima, é, não conseguia se comunicar bem, era tímido, tinha vergonha. E eu confesso que eu até achava que eu tinha um tipo de personalidade que hoje eu falei: "Não, não tinha esse tipo de personalidade".
eu só estava meio que num casulo, entendeu? Escondido, né, tava Exatamente, escondido atrás de uma máscara, né. exatamente. E às vezes é isso que acontece com grande parte das pessoas. Às vezes você acha que você tá num lugar e você se encara de uma determinada maneira, só que mais fechado, mais isolado. E eu falar pra você, durante muito tempo da minha vida, eu pensei isso sobre mim. Mas depois que eu cheguei a uma conclusão, e Deus me deu discernimento pra algumas coisas, eu falei: "Não, cara, eu não tô aqui por acaso, eu tô aqui por um propósito". E eu confesso pra você, eu não sabia o que de verdade, eu não sabia 4 anos atrás que eu estaria aqui hoje, entendeu? Falando com você no ramo empresarial que eu tô hoje. Eu não sabia, eu só queria ser atleta, mas Deus foi tomando outros caminhos e ele basicamente colocou a gente em determinado lugar. Claro, com muito esforço, muito trabalho, mas foi o Senhor que dirigiu o nosso caminho. E o que eu quero dizer, às vezes você acha que você, meu, não serve pra nada, que às vezes você não tem funcionalidade nenhuma, mas nem trabalhar eu trabalho. Mas eu quero te contar uma coisa, você sabe qual que é a probabilidade de você ter nascido? Hum, Você já parou pra pensar? teve que Em batalhar números, muito, em né. números, você sabe qual que é a probabilidade de você ter nascido? Eu já ouvi, mas eu não lembro de É cabeça. 1 em 3 trilhões. Você tem noção disso? Acho que falta espaço na mesa pra colocar os zeros. Então essa é a probabilidade de você ter nascido 1 em 3 trilhões. Então quando você achar que não tem o porquê, um porquê de você estar aqui, você lembra disso. Você tá aqui por um motivo. Você tem que só descobrir o porquê que você tá aqui, entendeu? Descubra o porquê que você tá aqui, descubra o porquê que você veio pra Terra. E eu tenho uma filosofia que a gente tá aqui por um motivo, e Deus, ele tem um propósito de abençoar a nossa vida. Só que a gente tem que se alinhar a isso. Então, E eu na verdade, eu falo assim, hoje a gente ouve muito as pessoas falando sobre propósito de sim. vida, né. E às vezes, fica às vezes até meio que banal, né, para muitas pessoas. Mas o que que é o propósito de vida, né? É você entender para que você está aqui, né. E você vai Justamente. descobrir isso no processo, entendeu? Você tem que só dar um passo, dá só um passo, só faz alguma coisa. Porque às vezes a gente trabalha juntos, um exemplo, você me contratou, a gente trabalha junto, e do nada, um dia, você me manda fazer uma tarefa, eu vou lá e faço rápido. Eu falo: "Nossa, eu sou bom nisso". E é assim que você vai se descobrindo. Às vezes você tá num lugar totalmente aleatório e alguém chega e fala alguma coisa pra você e aquilo gira uma chave na sua cabeça. Então, eh, se coloque em movimento: "Ah, não sei o que eu faço, não sei no que eu sou bom". Tá, qual que é o ponto de partida? Se coloque em movimento, se coloque saia da inércia, porque quando você sai da inércia, você muda o seu fluxo de energia de estático para cinética. Com isso, você consegue você entra num fluxo positivo, entendeu? E só complementando, quando você faz isso, você automaticamente começa a atrair boas coisas para você. E você às vezes descobre: "Nossa, mas eu sou bom em conversar, eu sou bom nisso, sou bom naquilo". E a minha ideologia é que Deus ele sempre pega e dá um dom pra você, ele dá vários, mas um específico de destaque pra que você tenha sucesso nisso, entendeu? E ter sucesso é algo muito vago e muito amplo ao mesmo tempo. Então, às vezes sucesso pra mim não é sucesso pra você. Então encontre o que que é sucesso pra você, porque eu tenho certeza que através do dom que Deus te deu, que no processo você vai descobrir, né, no dia a dia, na convivência com as outras pessoas, se comunicando, você vai descobrir isso e use isso ao seu favor para que você cumpra o seu propósito aqui na Terra. Que de uma maneira ou de outra, seja independente qualquer área que você for seguir, vai ser ajudando as pessoas. E quando você fala de sucesso, eu lembro uma vez que eu perguntei para uma pessoa, né, ela falou: "Ah, eu queria ter sucesso". E eu virei para ela, falei: "O que é sucesso para você?". Ela parou assim, deu uma travada, né, porque as pessoas falam muito que quer ter sucesso, mas não sabem nem o que é o sucesso que ela quer ter, E o problema é que as pessoas elas comparam a vida delas com a régua dos outros. né. E a maioria das pessoas pensam em sucesso com relação a dinheiro, Sim, mas eu falo, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não se acham bem-sucedidas, sim. porque às vezes pode estar doente, está com problema sério de saúde, ou
não tá bem numa família legal, tá num lar tumultuado. Com certeza. Então, eu particularmente falo, sucesso é você estar bem em todas as áreas da sua vida e ter equilíbrio. Então, um controle, a gente nunca tá 100%, mas se você estiver mal numa área, vamos supor, você tá mal com seus pais, você é solteiro, né. Sim. Então você sai de casa brigada com seus pais. Como é que você vai trabalhar? A cabeça tá difícil, né, então Então, te impacta. então eu falo que isso, sucesso é você estar bem em todas as áreas, porque se você está bem dentro da sua casa, você sai da sua casa, está tudo em paz, você chega para trabalhar, se tiver algum desafio, você leva de boa, mas se você sai em casa com brigas, às vezes com alguém doente dentro de casa, como é que você chega para trabalhar? Exatamente. Ou você está com alguma dificuldade no trabalho, e às vezes você acaba se envolvendo muito com aquilo, você sai do trabalho e não consegue desligar daquilo, você chega em casa, às vezes desconta na família. Sim, Então é muito importante entender essa relação de sucesso, né. exatamente. E acho que a gente vive numa busca de autoconhecimento, né. Acredito que o propósito de todo mundo aqui, além de ajudar as outras pessoas, é você se autoaperfeiçoar, é você evoluir pra você ir pra um próximo nível, e o próximo nível é até você chegar num determinado nível que Deus fale assim: "Tá bom, bonitão, chegou a sua hora", Que entendeu? hora boa, né. E, assim, se você não encontrar formas de se autodesenvolver, de melhorar, de crescer, uma hora você vai estagnar. Porque a vida tem que ser uma crescente. Só que uma crescente, pra quem não sabe, ela não significa isso daqui. Uma crescente é igual um gráfico no mercado financeiro. É isso daqui, ó. Só que sempre você tem que entender que a sua linha, ela tem que ser pra cima. Por isso que eu gosto de falar pra cima, vamos pra cima, energia, pra cima. Entendeu? Porque o gráfico, ele sempre. ao- Quando você afasta ele, ele tá assim, exponencial. Só que você que tá no dia a dia, você olha e fala: "Nossa, esse dia aqui não foi tão legal, mas isso foi bom. Mas esse daqui, eu briguei com a minha família. Ai, eu tive um problema no trabalho. Ah, eu fiquei doente". Tem sim os altos e baixos, você é um ser humano e nós somos normais. Mas você tem que entender isso, que a ideia é sempre evoluir. A ideia é sempre estar com pessoas que vão te fazer crescer, com pessoas que vão agregar na sua vida pra você É muito importante, ir né, galgando pra cima. você tá em lugares aonde as pessoas te ajudam a te elevar, Com você não certeza. vai pendurar nas pessoas, mas se quando você tá com pessoas que elas querem evoluir, automaticamente elas te desafiam você a querer evoluir. Se você está em empresas onde as pessoas estão desanimadas, não quer saber de nada com nada, você acaba entrando naquela frequência, Sim. consequentemente você também fica paralisado. Sim. É, a gente é a média de quem a gente convive, né. Então se você anda com bom, você vai ser bom também. Você pode não ser no momento, mas uma hora você vai ficar. Da mesma forma, o contrário, você anda com gente ruim, que só fala dos outros, uma hora, por osmose, você vai estar fazendo a mesma coisa que eles, entendeu? E daí hoje você trabalha com isso, você tem uma empresa aí. Sim, a gente tem o Templo da Calistenia, que é, a empresa de calistenia. Eu tenho outros negócios também, né, a gente mexe com várias coisas, vários ramos, mas meu ramo principal hoje é mercado de fitness e educação. E você hoje treina pessoas aí, players famosos. Como que foi para você chegar nessas pessoas? Então, hoje a gente tem um é o que você falou de ambiente, de você estar no lugar certo, na hora certa, né. Tudo é por intermédio de Deus, mas faz muita diferença quando você está com pessoas certas e que de fato tem esse propósito de ajudar. Porque quando você quando a pessoa é boa e ela vê que você quer crescer, ela fala: eu consigo ajudar ele assim". Eu vi uma frase esses dias, eu gosto muito de frase, quem me acompanha no Instagram sabe. E uma delas mexeu muito comigo. Quando você tá embaixo, você tem concorrente. Quando você tá em cima, todo mundo se ajuda, entendeu? Todo mundo se ajuda. Isso é muito bizarro, porque às vezes a gente fala, a gente não
Fala: "Ah, é que eu tenho que fazer tal coisa sozinho", não, às vezes você tá ali, meu, tem uma pessoa que pode auxiliar você, te conecta com fulano, te conecta com ciclano. Então o meu relacionamento com esses grandes players, por assim dizer, foi se transformando dessa maneira. Então, eu estava jogando bola um dia, aí um grande amigo me levou pra jogar bola, sabia que eu gostava de jogar, e eu conheci o Rodrigo Faro, eu conheci alguns outros amigos meus, doutor Igor, né, que são amicíssimos hoje, e eles foram caras que foram me conectando com outras pessoas, porque eles falaram: "Caramba, ele tem uma causa legal", né, é claro, são pessoas excelentes, e Deus foi tomando os caminhos, e eu fui conhecendo muitas pessoas, porque a gente tinha um propósito. E nesse meio tempo, o templo foi criado, né. Ele já estava Foi no processo, ele já né. estava dentro de mim, de alguma forma ou de outra, e ele só saiu pra fora. Então, o templo foi se desenvolvendo, foram vindo profissionais pra somar, pra me auxiliar a construir isso, porque eu não construí isso sozinho, eu construí isso com pessoas excelentes ao meu lado. E consequentemente a gente foi se conectando com outras pessoas: "Ah, eu conheço fulano. Pô, você quer conhecer? Ah, vamos fazer um treino junto? Vamos ir em tal lugar? Vamos gravar um conteúdo?" E é o que eu te falei, nesse meio todo mundo se ajuda. Não é um querendo passar a perna no outro, entendeu? É como se andasse de mão dada, né. Exatamente, porque eles entendem que a união faz a força e que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Você precisa da pessoa que limpa aqui o seu podcast. Você precisa da pessoa que traz a sua água, senão você vai ficar com sede, entendeu? E entender, né, que somos todos iguais, né, totalmente. A pessoa que traz a água, é a pessoa que limpa, é a pessoa que tá ali gravando a gente. Somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém, né. Sim, a gente A é gente um time. trata bem as pessoas, isso retorna pra gente também. Sim. Tudo é energia também, né. E assim a gente foi construindo um relacionamento, aí o que algo era um encontro pra treinarmos juntos, foi virando uma amizade e conexão, foi aumentando, aumentando. E a galera foi entendendo também o propósito da calistenia, que não é só você ficar de ponta cabeça, mas é sim você poder cuidar de você, você poder estar bem para cuidar da sua família, você olhar no espelho e você gostar do que você vê, você ter liberdade para treinar, para você se divertir com seus amigos, você junta uma galera, coloca um som e você, através de pequenos hábitos, você consegue construir uma comunidade de pessoas saudáveis que querem prosperar, crescer e evoluir juntos. E isso é muito importante, né, porque quando a pessoa ela treina, automaticamente ela ativa a farmácia interna dela. Com certeza. Então, por exemplo, a pessoa que está às vezes desanimada, eh, com preguiça, automaticamente depois do treino ela já não vai estar sentindo isso. Exatamente. Exatamente. É E igual. ativa os hormônios. Exatamente, faz um teste. Acorda de manhã e vai treinar. "Ah, mas eu não", só vai, faz alguma coisa, só se mexe. Vai fazer uma caminhada, vai, eh, qualquer coisa, não precisa começar com algo que você goste. O o conforto, ele é desconfortável a longo prazo, vai por mim. E o desconforto, ele é confortável no longo prazo também. Então, faz alguma coisa, você vai ver. Experimenta um dia acordar e treinar e depois trabalhar, e acordar e já ir trabalhar sem treinar. Muda a bioquímica do seu corpo, ela funciona quando tudo está regulado. Então se você não se cuida, a sua autoestima ela vai refletir em várias coisas. Os seus hormônios vão desregular, tudo vai bagunçar. Agora quando você coloca harmonia, quando você coloca ordem nas coisas, princípio, meio e fim, você automaticamente respeita Deus, começa por esse ponto, e você dá sequência, você dá nome aos bois. Entendeu? Então você produz hormônios que você não estava produzindo, Os você hormônios certos, né. você regula o seu sistema imunológico. "Ah, por que que eu fico tanto tempo doente? Por que que isso? Por que aquilo?" Eu não sou médico, mas é o básico, né. Se você não tem uma rotina que você produz hormônios positivos, se você não tem estímulos positivos no seu dia a dia, automaticamente se não tem um positivo, o negativo tá ali. Entendeu? Então cara, não precisa fazer calistenia, né, cara, só faz alguma coisa, entendeu? Levanta, né, corre no lugar dentro de casa. Meu, vai para o sol, vai para o sol,
Olha pro sol. As pessoas não fazem isso. As pessoas ficam hoje enclausuradas dentro de casa, só aqui no celular. Não Então, usufruir de todos os benefícios e da maravilha que Deus já deu para nós, que também. está tudo aí, né, de graça, E é só tão, você. é tão simples, Viviane. É tão simples. Não precisa de muito. Cara, as coisas mais maravilhosas da vida são simples. Você não precisa gastar dinheiro. E a gente entende muito isso quando você vê pessoas no fim da vida, né, que elas valorizam muito isso, e a gente sabendo disso, muitas das vezes a gente não valoriza o que a gente recebeu. Exatamente. Exatamente. A gente acaba. Às vezes o ser humano tem um mal que ele às vezes acaba valorizando quando ele perde. Então, a ideia é que nós sejamos prudentes para que nós nos previnamos, né, disso, entende? Então, ao invés de você esperar acontecer uma coisa ruim, cara, se previna, entendeu? Eu eu acho muito bonito ver você, uma pessoa jovem, né, você falou que tem 24 anos, e já com essa mentalidade, assim, toda formada, né, que seria o ideal de todo mundo, né, porque 24 anos já é adulto, né, já é um homem, e a gente vê hoje muitos homens com 24 anos, mas um papel muito de menino, né, totalmente maturo. Você já é empresário, você já tem sua vida, sua independência. Sim. E assim, Isso daí foi através da calistenia que isso veio para você? é, sim e não. Calistenia foi um ponto muito importante na minha vida, mas é o que eu te falei. Eu, eu não me desenvolvi sozinho, eu tenho muito a aprender ainda. Tem coisas que eu ainda sou um menino, né? Assim como eu acho que todo mundo, independente de você ser um cara já formado, com a sua própria família, a gente sempre vai ser um menino. E ela me ajudou muito num olhar de eu estar. É como se eu tivesse um boneco de mim mesmo e eu fosse me moldando, entendeu? Como um artesão. Aqui tá ruim, eu preciso melhorar aqui, aqui. Melhorou meu foco, minha responsabilidade, disciplina, consistência, resiliência, porque não é tudo no meu tempo, E essa entendeu? parte da resiliência é uma coisa que as pessoas reclamam muito, porque ser resiliente é desafiador, né. Sim, com certeza. Mas eu tive pessoas que me ajudaram muito. Eu tenho uma relação excelente hoje com meu pai, né? É meu principal mentor, né? Minha inspiração de homem, de como um homem deve se portar, de como ele deve ser, como um servo de Deus tem que agir perante o mundo. E é um cara que, meu, eu respeito demais, né? E assim, ele me ensinou muita coisa e me ensina, aprendo todo dia com ele. Também tive outros amigos, né, outros mentores também, que, que me ajudam até hoje, né? Pô, JP, você que não é um caminho legal, vai por aqui, eu já passei por isso. Então, puta, você conseguir desviar, então, é o que eu falei, mentor acelera resultado. Então, você fala assim, É um benefício muito bom, né, eu, você aprender com o erro do outro, né. que é nada mais, nada menos do que, gosto de dar esse exemplo também. O que é um livro? Livro é você aprender com as experiências dos outros. Então, eu não tenho um pai presente, eu não tenho uma mãe presente, eu não tenho alguém pra me auxiliar, alguém pra, famoso, apoiar nos ombros de gigantes. Eu não tenho essa pessoa. Eu não tenho um ecossistema de pessoas super desenvolvidas pra me ajudar. Cara, pega e vai ler um livro, porque você vai ter acesso ao mais puro conhecimento das mentes mais brilhantes que já pisaram na Terra. E uma dica: comece pela Bíblia. De pouquinho em pouquinho. Mas eu não gosto, eu não acredito em Deus. Tá, mas ali tem ensinamentos independente da sua fé. A gente tá falando de religião, independente da sua fé, tem ensinamentos que, se você for uma pessoa de bem, você pode agregar pra sua vida. Tem ensinamento de relacionamento, de conduta, de, Como fazer de como fazer dinheiro. Ana, você sabe qual que é a palavra que mais está escrita na Bíblia? dinheiro? Dinheiro. É a palavra que está mais escrita na Bíblia. Então, ali é um manual de instrução para sua vida. E comece por aí. Automaticamente você vai subir sua energia e as pessoas certas Deus vai colocar no seu caminho. Pessoas que vão ser como o estilingue.
que quando soltar a pedra, você vai voar. Ir pra um lugar que você nunca imaginou ir. Mas é Deus te encaminhando, é Deus colocando as pessoas certas, traçando algo, mas toma iniciativa. Faz o Pega o que você tem que livro, fazer, né. busca, se esforça, porque se você não tiver ação, nada vai acontecer, não vai cair do céu, entendeu? Eu falo muito, tipo, você tá precisando de trabalho, tá desempregado. Se você ficar dentro da sua casa esperando o trabalho vir, não vai vir nunca. "Ah, Exatamente. Senhor, vem, me arruma um emprego", É isso aí. mas não faz a sua parte, não vai buscar, mandar currículo, pesquisar empresas e fazer o que precisa ser feito, não vai vir no seu Exatamente, tem que tomar iniciativa, Entendeu? tem que tomar E iniciativa. é isso, né, oração, o que que é? Orar com ação. Exatamente. Então nada adianta orar e não ter ação. Então hoje inclusive, eu fiz um post falando sobre isso, Legal. sobre você orar e fazer o que precisa ter feito. Sim. Ore para sarar, mas para Se ficar saúde, se regule pra você ter saúde, né. faça atividade física, se alimente direito. Exatamente. Então é você fazer a sua parte, porque o que você não tem condição de fazer, aí sim, Deus faz por você. Uma coisa que é muito legal e que eu também levo pra minha vida: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. É um pouco clichê, mas é você colocar responsabilidade no que você pode fazer e onde a sua mão não alcança, Deus vai fazer por você, entendeu? Claro, Deus não é nosso empregado, né, as pessoas hoje estava até falando com os amigos esses dias, ser cristão, acreditar em Deus, virou como se fosse uma plaquinha de validação. "Ah, ele é crente. Ah, ele é cristão". Não, mas não é isso, a gente tá falando disso. Isso aí você pode guardar pra você. Mas é sobre você pegar os preceitos que foram ensinados há milênios atrás e você colocar no seu dia a dia. Não adianta nada eu falar aqui, eu vou, nossa, falar lindas palavras motivacionais, sendo que na prática não é nada disso, Eu entendeu? falo e muitas das vezes a gente olha, né, esse mundo das redes sociais, é muita gente mostrando muita coisa, mas nem tudo que está mostrando lá é verdade. Exatamente. Então, às vezes quando você está nos bastidores, você olha a pessoa, você conhece a pessoa, você fala assim: "Nossa, aquela pessoa não é nada daquilo que ela posta". E daí, muitas das vezes você fica vivendo esse mundo da internet, né, das redes sociais, e às vezes você se comparando com aquilo. E às vezes você está comparando com algo que nem existe. São muitos personagens, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, eh, pra também poupar um pouco dessa dor. Da mesma forma que existem pessoas que não são reais e que vivem uma realidade distorcida do que elas postam, existem pessoas muito melhores do que elas mostram nas redes sociais. Verdade. Então, uma coisa que me ajudou muito a me direcionar na minha vida foi quando eu não tinha essa rede que a gente tem, esse ecossistema, quando eu não conhecia as pessoas que eu conheço hoje, eu acompanhava elas porque eu sabia que eram pessoas boas, Eu falei, a gente entendeu? sente, né, quando Exatamente. é verdade, né, quando é real. Sim, então, pô, se você não tem, alguém de suporte, alguém pra te ensinar, alguém pra te guiar, primeiro passo, comece a ler. Segundo passo, busque influências positivas. Busque pessoas que vão te inspirar a ser alguém melhor. Alguém que vai, de alguma maneira, acrescentar e transbordar na sua vida. Porque porque quando você faz isso, automaticamente seu nível de energia sobe e você vai começar a atrair coisas que estão nesse nível de energia. E é muito real isso, porque quando você começa a fazer isso, as coisas começam a vir para Sim. você, né. Muitas das vezes, as pessoas olham, pode ver a gente aqui no podcast gravando, eu vejo as pessoas falam: "Nossa, você é chique, você tem um podcast". Não, eu sou igual você, mas simplesmente eu abracei as oportunidades que vieram para mim. Então, Com certeza. você faz, e daí as coisas vão acontecendo. E eu falo que tem um livro que chama A Boa Sorte, e ele fala muito sobre isso. Porque as pessoas falam: "Ah, a sorte não passa 2 vezes, o cavalo não passa atado 2 vezes".
Mas se você está fazendo por onde, as coisas acontecem e elas vêm para você. Sim, Então tudo aquilo que você entrega, isso vai voltar para você de alguma forma. é isso aí, a Então vida é se uma roda você gigante. eu falo, é um plantio, né. Sim, Aquilo que você planta, você vai colher. exatamente. Então é sobre isso, né. E uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, como fazer uma flexão só com os braços sem colocar o pé no chão? Porque para mim, eu falo que os meus braços são fracos, tá, e é um desafio para mim fazer flexão, às vezes até com o joelho, quem dirá com o pé no chão. E eu vejo você fazendo flexão só com os braços sem colocar. Sem colocar os pés no chão, eh, vou te falar uma coisa, você leva pra sua vida. Quando eu aprendi isso, minha perspectiva sobre o que é possível e o que é impossível mudou. Nunca fale que você não consegue fazer algo. Nunca. Porque as palavras têm poder. Se você fala que você não consegue, você tá certo. Se você fala que você consegue, você também tá certo. Nunca. Você pode parecer impossível, mas não fala que você não consegue. Então, você consegue. Você só não sabe usar. Você tem ferramentas. Só que o sábio, ele não é o cara que tem muitas ferramentas. Ele é o cara que sabe usar todas que ele tem. Uau. Então, comece por esse ponto. O que que eu tenho? O que que eu consigo? Então, basicamente, só pra gente dar um contexto aqui. Básico, o básico da calistenia. Por que a calistenia é tão diferente? Porque você aprende a usar 100% do seu corpo. Então, uma flexão na cabeça de alguém que treina de maneira convencional vai pensar na força dos braços e dos membros superiores. Só que quando você pensa em membros superiores, você esquece dos inferiores. E nós somos uma coisa só. Entendeu? Então, primeiro passo, se conscientize de usar 100% do seu corpo. Porque você distribui o linear de força e, consequentemente, o peso do exercício diminui. Então, utiliza sua perna, utiliza seu quadríceps, seu pé. Ah, mas o pé. Sim, o pé. E eu te provo na prática que isso dá resultado. Estabiliza o abdômen, estabiliza seus braços. Ah, mas eu não consigo fazer com as pernas com os joelhos estendidos. Coloca o joelho no chão, mas faz com postura. Lembra, qualidade de movimento é superior à quantidade de movimento. Então começa com simples. Posição das mãos na largura dos ombros. Semiflexiona o cotovelo, estabiliza o abdômen, trava o seu corpo inteiro, puxa o ar, solta. É simples. É simples. Basta o que eu te falei. Você tem força, você só não sabe usar ela. Quando você utiliza força bruta, é uma coisa. Quando você une força com consciência corporal, você tem duas armas em uma só. Isso serve pra tudo. Então aprenda a fazer uma coisa bem feita e depois se aumenta. Não pense em fazer duas flexões, pense em fazer uma certa. Porque se fez uma certa, pega o telefone e grava ali, tô fazendo certo. Como que é eu entro lá no Instagram JP, como que é uma flexão certinha? Você vai entender como que é uma certinha. Pega o exemplo do correto, Modela. modela e começa você. Grava, pega um telefone e grava. Aí assim, eu flexiono, eu travo o abdômen, eu encolho o braço aqui, eu travo o bumbum, isso. E você vai ver que a pessoa que não conseguia fazer uma, daqui a pouco tá fazendo cinco, daqui a pouco tá fazendo 10. Tudo isso com consciência. Você fala consciência corporal, é consciência de como utilizar o seu corpo. Porque muitas das vezes, esses dias eu estava, acho que falando até com o meu esposo, ele falou assim: "Ah, isso aí que faz é pessoa que tem muita força". Daí eu falei para ele: "Não, eu acho que a pessoa tem que ter, um trabalho muito mental para fazer isso, Sim. não é só força". Tá, exatamente. Mas a pessoa tem muita força, mas você nasceu com muita força? Ou você constrói a força? Destrói, né. Você chegou, o primeiro trabalho seu foi ter um podcast? Não. Você foi construindo. Então o processo não é sobre ter força, é sobre construir a força. Entendeu? Isso é importante que você está falando, você consegue construir essa Com força, certeza. porque muitas das vezes, você olha, eu sempre fui pequenininha, né,
Então, consequentemente, você é pequena, as pessoas te veem como mais fraca, né. Sim, exatamente. E aí E tá aí a você entende que você importância pode. e tá aí a importância de você se cuidar, de você treinar, é fundamental pra sua vida. E você já tem indiretamente, você já tem esse estereótipo dentro de você. E isso é bom pra você falar: "Não, essa pequenininha, mas eu sou boa nisso daqui". Ser pequena me ajuda em outras coisas. Ser pequena de altura, de estatura, me coloca em um lugar que o grandão não entra. Então, às vezes, o que pra você é um defeito, em outro lugar é qualidade, entendeu? É tudo É tudo uma questão de ponto de vista, exatamente, entendeu? a perspectiva, Aqui, né, ó, que você tem disso. aqui. Vocês estão vendo a água. Pra mim, o copo tá meio cheio. Só que quem tá vendo do outro lado não sabe se o copo tá cheio. Você tá vendo a água até aqui. Então o copo pode estar água aqui na boca, ou pode estar só até aqui, onde está, entendeu? Então tudo na vida é questão de perspectiva, Depende da forma que você está olhando, entendeu? né. Aí você faz aqui, ó, o copo pode estar cheio, agora quando eu viro, ele tá meio cheio, entendeu? É tudo sobre como você olha, né. Por isso que eu sempre tenho que pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. E é muito sobre, o que é, né, é o que você vê, como você vê e o que realmente é, né. Sei exatamente. Eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Um recado final? Eu fiz um desafio no meu perfil, fazendo 50 barras durante 30 dias. Eu queria fazer um teste e provar pra todo mundo que me acompanha como uma coisa que você faz pode surgir efeitos eternos na sua vida. E a mensagem é sobre isso. O maior ativo que você tem hoje na sua vida é você. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Se você hoje é filho, se você hoje é um pai ou se você é uma mãe, é, o maior ativo é você. Primeiro ponto, você entra num avião, qual que é a primeira coisa que a aeromoça vai falar pra você? Coloca a máscara em você para depois as coisas. Exatamente, em caso de despressurização da cabine, coloque a máscara em você, depois no outro, ao seu lado. Pode ser seu filho, mas não coloque nele primeiro, coloque em você. Resumindo, esteja numa condição tão boa que você consegue servir todos ao seu redor. Todos. Mas para isso você precisa se cuidar, você precisa treinar, você precisa levantar todo dia e dar o seu melhor para você poder proporcionar o melhor para os outros. Esse é o ponto. E às vezes a gente quer mudar o mundo, só que a gente esquece de mudar a gente. E o resumo desse desafio pra mim foi que ele começou com uma causa pra eu mostrar pra outras pessoas que era possível, mas antes de mostrar para os outros eu queria mostrar pra mim, que em 30 dias eu conseguia mudar meu corpo, mesmo já sendo um atleta, mas eu conseguia chegar num nível maior de força, consciência corporal, resistência e um shape melhor em 30 dias. Só fazendo uma coisa, adicionando uma coisa na minha rotina, e eu consegui. Tá lá a prova no meu Instagram. E qual que é o legal disso? Quando eu comecei sozinho. No sexto dia estava todo mundo ao meu redor treinando. Eu recebi mensagem de pessoas de outros estados, mulher, mãe, meu, pessoal da minha Começou a incentivar você. pessoal da minha família, meus amigos, todos começaram a treinar, todos. Então, por que eu falo pra você se cuidar? Porque as suas atitudes influenciam diretamente e indiretamente, todos ao seu redor, todos. Então, a palavra convence, exemplo arrasta. Então, ao invés de você falar: "Ai, faz isso, ai, melhora nisso", faz você, melhora você, porque diretamente e indiretamente as pessoas vão ver o resultado e vão começar a fazer também, entendeu? É En porque as pessoas buscam o resultado, né, e e quando ela vê o teu resultado, ela fala: "Nossa, ele fez, deu certo, então vou fazer porque isso é legal". então esse é o recado que eu deixo pra você que tá assistindo. Você quer melhorar qualquer coisa na sua família, qualquer coisa no seu ambiente de trabalho, seja você o princípio da transformação. Seja exemplo, né. Seja o exemplo. Porque automaticamente as pessoas, por osmose, elas vão
começar a melhorar por conta do que você tá fazendo. Isso. Nossa, muito bom esse papo nosso aqui, a gente iria longe aqui que tem muito assunto, mas eu quero agradecer a tua presença aqui, a tua entrega, tu veio de ensinamentos, aprendi muito aqui, já vou começar a aplicar coisas que eu aprendi aqui no nosso bate-papo hoje. Fico feliz. E palmas para você pela sua entrega, Pra nós. palmas para você que está aí nos assistindo Sim. e usufruiu desse tempo de aprendizado, de conhecimento. Segue aí o JP, eu vou colocar as redes dele aqui, o canal também do Templo da Calistenia para vocês acompanharem. E palmas para Deus, né, que esteve presente Com certeza. o tempo todo, nos fez instrumento para estar ajudando outras pessoas e entregando o nosso melhor aqui, né. Sim, com certeza. Obrigado pelo convite e fico muito feliz. Também aprendi bastante, porque é ensinando que a gente mais aprende. Então, obrigado pelo convite e espero que, de alguma forma, você que tá aí do outro lado, você tenha conseguido pegar pelo menos uma coisa que tenha feito diferença pra você. E é isso. Vamos pra cima. E é sobre isso, né. Pega essa uma coisa que fez diferença para você e começa a aplicar na sua vida, É isso aí. que você vai ver a mudança que isso vai Só causar. pratica, só pratica. Dá um passo, que você vai ver a coisa acontecer. Só faça. Então, gente, vamos finalizando aqui mais um palmas para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E vamos finalizando aqui. Tudo de bom para vocês e gratidão pela sua atenção, pela sua audiência. E que Deus abençoe e até o próximo palmas para vocês e um grande beijo. Amém. Vamos pra cima.